Uma comunicação intuitiva com um cachorrinho, uma cachorrinha, que estava comendo cocô. Comia o cocô primeiro o seu cocô, e depois começou a comer o cocô dos outros quando passeava. Como que faz para resolver isso? Será que a comunicação intuitiva animal, que é a capacidade de conversar com os animais de uma forma intuitiva, realmente entender o que ele pensa, sente, precisa, consegue ajudar numa situação dessa? É disso que eu vou fazer o bate-papo hoje com a Thalita Wilk. A gente vai, toda segunda-feira é o quadro Conversas com Animais, onde eu trago um depoimento, um caso real sobre comunicação intuitiva animal. É esse bate-papo com uma aluna do método Como Conversar com os Animais. E é disso que eu vou falar com vocês hoje. E aí, Thalita, tudo bem? Tudo bem com você? Boa noite. Boa noite. Que bom que você está aqui para esse bate-papo. Fico muito Estou muito feliz feliz. também com o convite. Muito obrigada. Ah, que legal. Me fala, quem já segue a gente aqui, o Centro de Consciência Animal, quem é a primeira vez que chegou, tá, viu uma live, Centro de Consciência Animal, quem é o pessoal do Centro de Consciência Animal, ou foi avisado, de repente, que ia ter essa live muito especial, quem já conhece, quem segue e quem está chegando, enquanto a gente está só ajustando algumas coisinhas. Estou chamando a Petúnia aqui para ela dar boas-vindas. Petúnia. Fala oi, Aí, pessoal. A justamente sobre Petunia. ela. Eu ainda não contei para ela que eu contei o segredinho dela, mas depois eu conto. Avisar ela que a gente É, está falando sobre ela. Eu vou, quando eu gravo os vídeos assim com o Encantado e tal, eu pergunto, eu falo, ó, vou gravar uns vídeos e tal. Às vezes as pessoas fazem pergunta no Stories que queria saber do Encantado, eu pergunto para ele que conta algumas coisas. então, é Ah, é muito divertido, né? Acho que tem a parte séria que ajuda a gente pra caramba, mas também tem a parte que a gente tem essa troca que não tem nem palavras, né? É muito gratificante ah, sentir, né? Eles verdadeiramente, né? Porque até então a gente só supõe, né? A gente supõe que eles gostam, a gente supõe que eles estão curtindo, mas quando vem os retornos assim deles mesmo é muito maravilhoso. Muda e totalmente a relação. é uma forma tão legal de se conectar com eles, né? Porque a gente olha, a gente percebe que ele me ama, se ele quer comida ou não, mas às vezes a gente supõe algo e não é bem isso, né? Então você poder usar para resolver um desafio sério, super necessário, mas também de você poder, por exemplo, às vezes eu acordo e o Nico tá em cima de mim e eu poder conversar realmente com ele, não só com a minha voz e eu não ter a resposta dele, e Uhum. poder fazer a técnica e conversar. Tem um gato passando aqui e conversar e bater esse papo. Falar, ó, o que que você quer fazer hoje? Eu vou levantar já já. Aí vou brincar, assim, sabe? É bem ao voltar do dia e conversar, assim, é bem especial, né? É bem legal. E Ah, vem umas coisas assim que às vezes você não está nem esperando, né? Ela vivia me pedindo filhotes. Depois eu conto a história dela, né? Ela veio de canil, né? Ela era matriz em canil clandestino, enfim, né? Uma triste realidade que a gente tem, né? E, e aí a primeira hum, vez que eu comuniquei, ela já veio falando que ela me mostrou um monte de filhotes. Eu falei, são seus filhotes, né? Ela falou, eu quero um filhote. Eu falei, não, como assim? Você quer um filhote? Aí eu coloquei um urso aqui para ela, ela adora dormir no, no, no braço do urso. Eu falei, bom, agora o filhote que eu posso te dar é de é isso. pelúcia. Mas isso é muito legal, porque às vezes isso podia gerar um apego, por exemplo, ou aquela gravidez psicológica. E é legal você entender que ela tinha essa necessidade com a É, comunicação, que a gente não ia entender nunca pelo olhar ou pelo latido, não dá para saber esse nível, né? E aí você consegue sim, entender e você consegue conversar com ela, explica, fala, olha, não dá, não tem como fazer isso agora. Então, te dá um substituto, né? Um ursinho. exato. E isso é uma conversa, como a gente faz entre a gente para se entender, resolver o conflito. A comunicação intuitiva animal vem para isso, sim. E eu acho realmente hoje, Thalita, que os tutores, tutoras precisam aprender a se comunicar com os animais dessa forma, porque senão a sensação que eu tenho hoje, que eu me comunico, e a sensação, pensando quando eu me comunicava, eu achava que eu entendia, é que eu nunca tinha conversado com esses
companheiros que estão aqui com a gente, os gatos, os cachorros. Nunca tinha conversado de verdade. E agora a gente É, conversa, né? sim, e a gente entende que algumas coisas são mais simples do que a gente imagina, e algumas coisas acontecem de forma que a gente jamais poderia supor, né? Porque a gente tenta, às vezes, né, pela forma como eles agem, às vezes a gente acha que eles estão gostando de determinadas coisas, mas quando a gente acessa e pergunta, né, diretamente, a gente se surpreende, né? Pois é. Então, é muito importante e acho que o que é mais interessante é que é uma técnica, tem as etapas, né? Tem uma evolução, mas é simples, né? A gente consegue fazer de uma forma muito tranquila, né? Eu fui, acho que foi fluiu tudo muito natural para mim, então foi muito rápido para mim, né? Então eu eu sou super fã. Isso que é uma das coisas que eu ia perguntar para você. Primeiro, eu vou fazer perguntas, mas só olhar uma coisinha aqui com as pessoas, Não, depois Uhum. eu falo disso. Eu vou passar para você se apresentar, né? A Thalita, ela é aluna do método Como Conversar com os Animais, mas e tem relatos maravilhosos. A gente tem uma jornada ali dentro, né? A gente tem o grupo que quem se inscrever, por exemplo, hoje, quem clicar lá no link na bio, se inscrever, vai entrar num grupo chamado Alcateia Iniciante. Alcateia, que é o coletivo do lobo, já que a gente está falando de animais não humanos. E aí tem um grupo de trocas para praticar, mas conforme vai avançando na jornada e assistindo as aulas de cada módulo, chega uma hora que você acessa um conteúdo bem profundo e você pode passar para um outro grupo onde tem dúvidas e práticas mais avançadas, que é a Alcateia Avançada. E é onde todo mundo que eu estou trazendo aqui é da Alcateia Avançada, toda segunda-feira. E a Thalita tem várias comunicações legais, né? Por isso que eu pedi para ela compartilhar. Então eu vou passar para você se apresentar, que eu quero perguntar algumas coisinhas para vocês, da gente falar do relato da Petúnia e como que a comunicação ajudou ela a parar de comer o cocô, né? Mas se apresente, Thalita. Quem é você? Ah, Seu Instagram para as pessoas também conhecerem o seu trabalho, o que você faz. legal. Bom, Diga. eu sou a Thalita, eu me denomino Thali, que eu acho que fica mais pessoal e quebra um pouquinho o gelo, né? Então eu gosto bastante que me chamem de Thali. Eu sou reikiana já há 2 anos, sou mestre em reiki. E eu também faço portais energéticos, né? Mandalas intuitivas e peças voltadas para o reiki. Eu sou advogada de formação, atuei por volta de 17 anos na área jurídica corporativa e há 2 anos eu fiz essa transição de carreira para a parte mais espiritualizada, vamos falar assim, Uhum. né, e energética. E hoje eu trabalho com atendimento de reiki, com os portais energéticos, né, com as mandalas, com as peças de reiki, e agora também, né, iniciando na comunicação intuitiva animal. Iniciei toda essa jornada de comunicação por conta das minhas cachorrinhas, né? Quando iniciei, eu tinha 2 cachorrinhas, a Mary Jane e a Petúnia, e a comunicação também veio muito para uma questão pessoal, né? De saber lidar um pouco também com a questão do luto, né? Acho que vem me ajudando muito. Tem 2 meses aí da passagem da Mary Jane. E para continuar aqui o legado com a Petúnia e trazer essa transformação, né, dentro da minha casa, né, do meu convívio com ela. A Petúnia, ela é adotada, eu adotei ela em 2020, na pandemia. Ela veio de canil clandestino, estava numa ONG grande, foi adotada 2 vezes, abandonada as 2 vezes, resgatada novamente, e aí agora ela encontrou a família dela aqui comigo e com meu esposo. Então, tô super feliz. Acho que uma breve introdução aí da minha jornada. E eu acho que a comunicação intuitiva, ela traz, assim, um complemento, sabe? Ela fecha muito todas essas questões, assim. Acho que está tudo interligado e a gente tem essa conexão, né, com a espiritualidade, que eu acho que é muito importante e é um despertar
cada vez maior, né? Então, eu falo que não é só falar com eles, né? Eu acho que é um trabalho de autoconhecimento muito profundo. Cada comunicação a gente aprende um pouquinho, a gente recebe uma mensagem, né? Especial que sempre, alguma coisa sempre toca a gente diferente. Então, é sempre muito transformador. Sim, o pessoal fala que a comunicação aprender é transformador, né? Porque mexe muito com a gente, assim, expande muito a nossa conexão, nossa percepção. A gente busca, às vezes, muitas vezes, para ajudar no animal, no humano de casa, mas a gente começa a olhar para os animais e vida livre, para a natureza de uma forma muito diferente, assim, com uma conexão, sabendo que a gente pode se comunicar com qualquer um. Então é muito especial você ver uma coruja e poder conversar com a coruja, né? Se comunicar com a coruja. Então a gente passa a ter uma relação muito diferente, né? Certeza. E eu acho que até os sonhos da gente, acho que a nossa, essa chavinha da intuição, ela se abre de uma forma muito especial, assim, a gente começa a perceber mais essa parte sutil, né, que a gente tem e que a gente esquece que tem, com os treinamentos, com as práticas, né, do curso. Então, acaba que se abre mesmo. Então, assim, eu recebo muita comunicação no sonho também, Legal. depois que eu comecei a praticar. E acho que tem toda essa sutileza, né, do meio. Então, você percebe realmente tudo muito diferente. É muito, muito mágico e transformador, né? Embora não tenha mágica envolvida, né? Não é uma magia, um dom, Não é assim, uma mas magia. é mágico para esse processo. É mágico pela beleza, né, e grandiosidade que traz, assim, é muito, muito gratificante. Que legal. E quando que você começou? Quando que você entrou no curso? Eu entrei no curso no dia 26 de abril desse ano, e essa semana agora, próxima, vai fazer 2 meses que eu estou no curso. E eu comecei as práticas, e nas primeiras práticas, assim, a primeira que foi aquela da gente se transformar em animal, né, da gente sentir no outro, foi uma prática, assim, muito disruptiva para mim, porque, assim, inicialmente, quando eu ouvi falar sobre comunicação intuitiva, eu fiquei com o pé super atrás, eu falei, isso daqui, não sei o que é isso, né? Mas quando, assim, eu recebi uma comunicação que eu fiz fora, antes de eu descobrir todo esse universo, né, que era possível qualquer pessoa fazer, né, o curso e se desenvolver, então eu fui super receosa, e aí eu recebi uma comunicação, assim, detalhadíssima, com muitas questões que não tinha como a pessoa saber, que só eu passava aqui dentro com as meninas e tudo, né, minhas cachorrinhas. E aí eu falei, nossa, isso daqui é verdadeiro, né? E aí eu já fazia reiki, eu falei, bom, então, né, realmente tem um acesso aí, né, intuitivo e realmente é real, né? E acabei me desenvolvendo. Então eu fiz a primeira prática, que foi de se transformar no animal. E aí eu tenho muita repulsa de lagartixa, né? Eu sei que elas são super lindinhas, né? E fazem muito bem, comem os mosquitinhos pra gente e tudo mais. Sim. Mas eu tinha uma coisa assim, que se eu visse na parede ali, eu não passava na parede. Ela ali e você aqui. Uma respeita a outra, mas... Nunca matei e tudo mais, mas assim, tinha, nossa, uma agonia muito grande. Aí eu falei, eu vou tentar ser ela, né? Pra ver como que é, pra ver se quebra um pouco esse gelo, né? Deixa eu ver o que ela tem para me falar. Coragem de enfrentar os próprios medos, já se tornando a fonte do medo. Muito bom. Exatamente. E ainda no comecinho, muito comecinho do curso e tudo. E, assim, para minha surpresa, foi uma imersão ali. Eu consegui realmente ter a sensação, me sentir, né? Foi uma fusão ali minha com a lagartixa, e foi uma coisa muito transformadora, porque eu realmente senti a sensação de como tá na parede. Então, assim, é uma coisa muito surreal, que eu falei, eu até brinco com meu marido, eu falo, amor, se não fosse eu
sentindo, alguém me contando, eu falo que a pessoa tá ficando meio maluca, né? Mas, Ah, assim, é uma sensação muito única. E aí depois você começa a praticar e é super gostoso você ter essa sensação de se ver no corpo, né, do outro, de ver como são as sensações, como é diferente. Então, a visão dela, assim, me pareceu ser bem diferente da visão que a gente tem, as percepções e tudo. E, e aí eu continuei as práticas, né? Fui muito, acredito, né, que ainda sou muito assídua, assim, faço bastante os exercícios, pratico todos uhum. os dias, que acho que é como você fala, né, Ricardo? Você dá todo o caminho, mas a jornada é nossa, né? Então, foi algo que realmente eu coloquei como prioridade para mim. E desde então eu sempre pratico, pelo menos, nem que seja uma meditação no dia, quando está muito corrida, mas eu sempre faço alguma prática. E aí, quando na imersão que teve, que você pediu as cartas, né, para a gente escolher uma carta, e veio o Blackbird para mim, e você falou: Ah, é quando forem verdade. dormir, quando forem dormir, pensem no animal e traga, né, e peça uma mensagem para ele. E nesse dia, assim, eu tive um sonho muito real, assim, com muitas mensagens muito significativas, assim, aqui da minha família. E realmente abriu um portal que não se fechou mais. Então, desde esse dia, na sequência, eu tentei fazer a comunicação. A primeira comunicação que eu fiz foi com a Petuninha aqui em casa. E funcionou. E funcionou, e fluiu, e vieram informações reais, assim, sabe? Coisas que Sim. no começo você fala, será que é da minha cabeça? Será que não é? Mas é impressionante como, se você se entrega para a técnica, né? Você realmente sente, você sabe diferenciar o que é seu, o que não é, né? Até em casa eu falo para o meu marido começar a treinar comigo, mas ele não está muito aberto ainda. E aí ele fica assim, só para mim, tudo super curioso. Mas como que você sabe que foi ela? Mas como você sabe que não foi você? Eu falei, eu só sei, né? E Ah, aí, quando a gente começa a fazer as trocas no grupo, assim, inclusive, preciso parabenizar, porque é um curso muito, muito completo, assim, de muita troca e de muito empenho de vocês, assim, sabe? Eu acho que é uma equipe muito maravilhosa. Realmente, assim, acho que os grupos que se formam e as práticas que a gente tem, além do curso online, faz total diferença assim, para o desenvolvimento. Então, acho que isso traz muita. Porque se for esperar, né, às vezes fazendo os outros e tudo, você consegue ver, quem não tem experiência, então você consegue ver como que é um relatório, como que as pessoas relatam, para você achar o seu estilo também de relatar as suas comunicações, né? Então é bem completo. E aí, quando eu comecei a fazer, e as meninas, tipo, nossa, acertou muito, nossa, é isso mesmo. E aí a parte de ter as visualizações, né? Não sei se eu tô falando muito, você me corta, tá, não, Ricardo? pode falar. Eu Eu tô falo, eu vou só, falando. eu tô só curtindo aqui porque você falou uma coisa muito importante, porque antes os cursos eram assim, fim de semana, aí eu via que as pessoas comunicavam, mas geralmente os cursos, quando a gente ia presencial, era fim de semana. E eu ficava assim, poxa, tá faltando algo, né? Tá faltando acompanhar essa pessoa, essa aluna, esse aluno, e incentivar práticas. E aí, quando virou esse formato que a pessoa se inscreve, ela tem um ano de acesso às aulas, ou os grupos, as dúvidas, a gente tira dúvidas em Uhum, vídeo e a gente também tira dúvidas, faz os encontros no Zoom, né, de manhã, aí que a gente só podia de noite, então a gente chamou a Maria Carolina, que começou como uma aluna também para fazer as práticas de noite. Então a gente se preocupa muito em ajudar mesmo, assim, essa é a ideia. Eu quero que quanto maior pessoas se tornarem comunicadores animais, melhor para a gente, para o planeta, para a natureza, para os animais. Então eu fico muito feliz tá, com o seu relato e as pessoas não fazem ideia de não. toda a estrutura que está por trás. Então tem a Kate que dá o suporte, falando comigo, falando com ela, com o Rafael, com vocês. Tem muita coisa acontecendo ao longo do dia e ninguém sabe e nem precisa saber, porque eu quero que fique focada em assistir a aula e praticar, né? E conversar lá Sim, no grupo, né, com as alunas. E aí você sim. falou uma coisa, seu marido fica assim, mas como você sabe se é da sua cabeça? E aí você falou uma coisa muito importante, você tem o grupo, aí você se comunica,
fala para a aluna, fala, olha, aconteceu isso, isso, isso. E a pessoa vai confirmar se você está acertando ou não. Essa é a melhor forma de saber, né? E uma coisa que a gente vai ganhando confiança, né? Porque algumas coisas, assim, acho que bem no início, né? Vem muita informação e às vezes a gente, por não ter muita prática, algumas informações se perdem ali, porque tem coisa que não é tão claro, sabe? Tem coisa que você precisa ali desenvolver e perguntando e tentando montar um quebra-cabeça, né? Eu Sim, costumo pensar assim, né? Que vai vindo uma informação daqui, outra ali, aí você pergunta, então você também começa a ganhar experiência em saber fazer a pergunta certa, né? Porque às vezes exato. se você não sabe perguntar, e não é que tem um jeito certo de perguntar, mas você descobre esse jeito mentalmente, é muito interessante também. Então você começa a desenvolver e você percebe que tem uma evolução na qualidade da comunicação, né? Então Sim. eu tenho muita visualização. Eu Ah, eu ia visualizo perguntar muito, isso. Quais são as formas que você percebe? Porque eu falo que tem três principais formas de perceber a informação do outro na comunicação. Quando você faz uma pergunta, visualização, sentindo o corpo ou a conversa mental mesmo, né? Como é que funciona para você? Quais são as mais fáceis? então, eu acho que tem um mix das três coisas, mas eu tenho bastante visualização e vem também muita mensagem. A parte assim de sensações no corpo são coisas mais pontuais. Geralmente os desconfortos, quando eles têm, eu Uma dor, sinto um mal-estar. uma dor, um mal-estar, uma fisgada, um enjoo. Então eu percebo no meu corpo, mas assim, vem às vezes umas visualizações assim muito interessantes, né? Eu fiz uma vez uma comunicação que o cachorrinho, a proprietária falou que ele estava deprimido porque o outro cachorrinho tinha falecido e tudo mais. E aí eu conversando com ele, ele falou para mim, ele falou assim, ele falou, eu preciso que a minha rotina volte, porque ela também estava deprimida, né? E eles acabavam não saindo. E ele foi e me mostrou onde estava a coleira dele, atrás da porta. Ele virou a porta, assim, eu vi a porta abrindo, a porta da cozinha, e a coleira dele encaixadinha, assim, atrás da porta. E aí eu achei muito curioso, né? E aí eu sempre pergunto, falo, olha, ele me mostrou assim, assim, assim. Eu pergunto, fica aí mesmo? E a tutora falou, meu, fica. Ela falou, não tô acreditando. Tipo, Ah, não tem como eu saber, né? Eu não conheço a pessoa, nunca fui na casa dela e tudo. Então, são umas confirmações, umas visualizações que assim, a gente precisa ter essa sensação e relatar, porque às vezes, num primeiro momento, parece não fazer sentido, mas às vezes para o tutor faz, né? sim. E o animal está te relatando, então é importante a gente relatar, porque acho que o principal da comunicação é a gente ouvi-los e passar para frente a informação, né? O que vai ser feito com a informação, a gente às vezes não tem controle, né? A gente não é Mas é responsável por importante isso, né? a gente precisa dar voz, né, Ah, para o que eles estão dizendo para a gente, né? Porque afinal de contas, a gente acessa para ajudar o tutor, mas a gente também acessa para tentar auxiliar ao máximo os animais, né? exato. Então é muito interessante, muito mágico, assim, eu fico maravilhada. Então, a parte das visualizações, quando vem, algumas vezes não vem com muita clareza, então tem que ficar perguntando o que que é, me mostra mais, Me né? A mostra gente mais tem, a é gente ótimo, não tá claro, me mostra mais. Me mostra me mostra melhor. mais onde que é isso e tudo. Então, alguns falam, alguns fazem, com mais clareza, outros, infelizmente, não. Acho que é o que eles conseguem ali trazer, né, de informação, e a gente também respeita, né? Mas é muito parecido com a gente, né, Thalita? Porque às vezes você não tá bem, eu pergunto o que você tá sentindo? E você fala assim, eu não sei o que eu tô sentindo direito. Nem eu sei. Então, às vezes, é essa informação máxima que o outro pode dar. Eu só não tô bem, eu não sei o que tá acontecendo, né? Exato, E acontece isso. exatamente. Que legal. E vamos falar do relato da Thalita, o pessoal tá ansioso aqui, mas você entrou
vai dar 2 meses, né? Não chegou a dar 2 meses ainda, tem um Não. pouco menos, 26 de abril. Então, você já entrou, assistiu as aulas, praticou e começou a se comunicar muito rápido, porque você fez a primeira comunicação com a sua cachorrinha, com a Petúnia, Foi. e foi bem rápido, né? Seu Foi. caminho já começar a se comunicar. Eu comecei, assim, as minhas primeiras tentativas, assim, eu assisti o módulo 1 e 2. Aí, na semana que eu adquiri o curso, na sequência já teve a imersão, eu fiz a imersão, que acho que foi o final de semana, acho que foi uma sexta, sábado e domingo, se eu não me engano. Isso. E aí, na segunda-feira, assim, foi coisa de, acho que 8, 10 dias, mais ou menos, assim, eu já conseguia fazer a comunicação mais básica, né, que é com a persona e com os exercícios, né, de Que abertura de legal. chakra, a parte, vamos falar assim, mais, não superficial, né, porque quando a gente comunica, É. né, mas, assim, com entendimento inicial, acho que eu tinha 2, 3 semanas de curso, eu já estava conseguindo fazer com bastante assertividade, assim. Então, eu fiquei Nossa, muito feliz. é uma mudança de relação com os animais muito intensa em pouco tempo, né? Você falou 8, 10 dias já estava se comunicando uma coisa que você não fez a vida inteira porque a gente não ouviu falar, porque tinha dúvida, será que é real ou não? Até alguém fazer esse falar, nossa, o que que aconteceu aqui, né? Como que a pessoa sabia? Isso eu pensar 8, 10 dias dentro toda a nossa vida foi muito rápido, assim, foi muito. É, Que legal. e eu acho que, assim, o que me ajudou muito, Ricardo, foi, acho que a vontade que eu tinha, né, de Com fazer. certeza. Aí também tem uma questão, né, que eu também queria muito fazer por conta da Mary Jane, né, que tinha partido, e Sim, com ela eu consegui fazer só agora na nossa última imersão de live, que foi na prática, que foi muito, muito intenso, inclusive, e foi intenso muito esse último, né? significativo. Foi. Ah, Mas, assim, eu acho que o que atrapalha muito é a ansiedade, né? E o que me ajudou a me desenvolver e acho que fluir da forma como vem fluindo, acho que foi a minha dedicação, foi a minha vontade de realmente querer me comunicar. E uma coisa que você fala no curso, que para mim, assim, foi, acho que a cereja do bolo, né? Não tenta, só vai. Então, só faz. Não pensa, e se eu não conseguir, não bloqueia, deixa fluir. Então, acho que quando a gente tem essa entrega, óbvio, né? Cada um tem um momento, e quando eu não tô bem, quando eu tô, sei lá, tive um dia difícil, que todo mundo tem, né? Hora ou sim. outra, a gente nunca é 100% feliz e 100% equilibrado, né? Mas quando eu tô bem, eu percebo que flui assim muitíssimo bem. Então, acho que tem essa combinação de fatores, né? Então, se a gente não está muito bem e a gente não tenta se equilibrar antes, eu acho que é mais difícil a prática. Mas Que- eu tento sempre fazer, né, o passo a passo, soltar, né? Soltar as aflições do dia, o cansaço, e deixar fluir. E tem sempre fluído, então eu fico muito feliz, assim, que eu acho que eu encontrei, assim, e eu tento também diversificar, né? Algumas meninas falaram, tenta encontrar um melhor horário para você, né? A melhor forma. Aí eu falo, não, eu preciso me comunicar a hora que eu quiser me comunicar. Então tem hora Legal. que eu pego, vou lá de manhãzinha sempre flui muito bem. Para Você tá com a mente mim também. descansada e Ah, tudo. É maravilhoso. Mas muitas vezes, assim, às vezes eu vou deitar, eu faço uma meditação, tudo, vou tentar, vou fazer. E aí vem. Aí, às vezes, à tarde. Então, eu tento diversificar. E agora eu tô tentando fazer meio que olho meio aberto, meio fechado, para sentir se flui diferente. Então, tô tá arriscando aqui, testando. tô testando. É isso que eu falo, não é um dom, não é uma coisa paranormal, uma mediunidade, todo mundo consegue fazer. Tem
que olhar os seus bloqueios algumas vezes, porque tem questões às vezes sérias da nossa vida que a gente consegue superar e precisa olhar, mas é praticar, é treinar, a gente só fica bom naquilo se a gente praticar. E eu falo, né, como você faz alguma coisinha só faz a técnica e dá um bom dia, assim, vai, só precisa treinar, é praticar. Mas vamos falar da É, Petúnia, do vamos. cocô que ela comia. Conta, como é que aconteceu isso? Então, a Petúnia, ela chegou para mim, né? É, e no começo, assim, ela tinha um comportamento um pouco diferente, assim. Nos primeiros dias a gente não via, né, cocôzinho dela, não via nada. Eu falei, nossa, será que ela não tá fazendo, né? Porque, enfim, tá se adaptando. Às vezes acontece, né, deles ficarem Uhum. mais tímidos, mais recluídos e tudo. E aí a gente não conseguia ver, nunca tinha. E aí começou que eu percebi que ela fazia e ela comia. Isso desde aí de 2020, né? E ela tem incontinência urinária, né? Por conta, segundo o que ela me contou, ela tem incontinência por conta dos pontos da castração dela que aperta a bexiguinha dela e ela faz o xixizinho em escape, né? É só, A gente já só fez um vários. detalhe. Quem está assistindo, eu sou veterinário, né? Não é comum acontecer, mas pode acontecer isso que a Thalita está falando, né? Fazer uma castração e acabar tendo incontinência, assim. A castração geralmente ela é muito segura, mas de vez em quando pode acontecer isso, assim. A gente tem relatos que pode acontecer. Pode continuar. Aí isso ela me falou agora, mas assim, quando, né, levando em veterinário e tudo, a veterinária falou, pode ser por ter tido muitas crias, né? E também Uhum, poderia ser por conta da castração. uhum. Enfim, e aí ela vendo o histórico da gente, assim, se desdobrando para conseguir conter a questão dessa compulsão por comer cocô. Então, ela comia o dela, comia o da irmã, e em passeio, se a gente bobeasse na rua, às vezes grama, tudo, se tivesse, a gente percebia quando ela já tinha pego. E detalhe, a Petúnia é cega, dos dois olhos, ela é diabética e cega. Ela tem, quando a gente adotou ela, estimaram 14 anos, então ela está indo para 17 anos, mas ela é super ativa. Vocês adotaram ela já com uma idade avançada, né? Que Já, legal. a Mary já era diabética desde os 7, a Mary já estava indo para 15 anos, né? Para 14, 15 anos, a gente já sabia cuidar já há bastante tempo, e quando eu vi o caso dela, ela diabética e tudo, e a gente já tendo bastante sucesso, né, no tratamento com a Mary, a gente resolveu pegá-la também para dar essa oportunidade, que a gente sabe quanto é difícil, né, o tratamento com insulina, com tudo, então a gente abriu aqui nosso coração e é super possível, né? A gente, em princípio, falava, não, era filha única, aquela coisa toda, né, de mãe de pet, Sim. mas é incrível como a gente consegue, né, aumentar, né? A gente transborda esse amor e acolhe sempre mais um e E, funciona, né? E ama e todo mundo funciona. igual. E, e aí a Petúnia foi indo em todas essas fases de comendo sempre e a gente sem conseguir ajudar muito, né? Então, foi ver se era vitamina, suplementar vitamina, não era vitamina, estava saudável, e continuando, verme, toma remédio de verme a cada 3, 4 meses, e nada resolvia. E como ela tem incontinência, a gente precisou colocar fralda nela, né? A fralda descartável, porque ela realmente, assim, todos os dias ela acabava tendo escape, tendo que tomar muito banho e tudo mais. E mesmo com a fralda, o que acontecia? Quando a gente percebia que ela queria ir ao banheiro, né, fazer as necessidades dela, a gente tirava a fralda para ela poder ter a evacuação normal, né, como qualquer cachorro. E às vezes também escapava dentro da fralda. E ela tirava e ela comia. Então ficava um terror. E quando a gente quando eu comecei a me Ela comunicar, tirava o cocô da fralda e comia. então, tipo, às vezes acontecia dela fazer na fralda, a gente não acabou de fazer, ela já puxava a fralda Já e comia. comia de Nossa, dentro da fralda. é uma situação porque, assim, tem muitos casos de cachorros que comem cocô, né? Muitos casos.
Mas ele come de vez em quando, mas aí com a Petúnia tipo, era Sempre. num grau extremo, Sempre. assim. Ela comia da própria fralda do cocô, né? Da própria Coisa fralda, se estava no tapete higiênico da irmã, ela também comia, então, assim, na rua também comia, e é uma compulsão muito descontrolada, sabe? assim. E aí, mesmo a gente, né, eu já reikiana, fazendo reiki nela, tentando equilibrar, e eu não conseguia um controle. E aí, quando eu comecei a me comunicar, falando com ela, né, eu percebi o quê? Ela tem uma ansiedade muito grande, ela é muito ansiosa, e aí tem uma questão também que é um pouco chave e que daí dá um chacoalhão na gente, né? Porque Diga. tem uma questão, né, A gente toma uns chacoalhões na dessa comunicação, né? Vamos que vos lá. fala, dessa que vos fala que, né, quase não é ansiosa, né? Não dá nem para perceber na live, né? Então, assim, tem uma questão minha também relacionada ao comportamento dela. E ela sinaliza que, assim, é isso, eu não consigo parar. É interessante que ela vem, né, de maus tratos e nas Uhum. comunicações ela não gosta de falar sobre o passado. Olha só. Ela não fala, ela fala que o importante é o aqui e agora, o importante é que ela tá bem agora, que ela encontrou amor e que ela é muito grata e que o passado fica para o passado. Então, eu não consigo acessar muito a questão dos traumas, mas o que vem muito assim é que ela já passou muita fome e ela tem muito medo. Então, o que me parece, né, assim, das vezes que eu falei e algumas trocas de comunicação também que eu já disponibilizei ela para as pessoas fazerem, né, do grupo e tudo, é que ela tem um medo muito grande, né? Ela tem uma questão, esse trauma, né? Ficou na cabecinha dela a falta, né? A fome que ela já passou e tudo mais. Me parece que ela já teve questões, né? Por fazer a sujeira ter uma punição. Então, a forma também dela esconder ali a sujeira dela. Mas E é muito aí, complexo, né? bem Fome, maus tratos, complexo. punição por ter feito cocô. E aí, o que eu combinei com ela. Rejeitada, né? Foi adotada, devolvida, adotada de novo. Exatamente. Então, assim, o que eu venho trabalhando com ela, né, e que já tem aí, bom, tem 2 meses que eu tô no curso, um mês e meio que ela mudou o comportamento dela. Então, o que eu venho trabalhando muito com ela, né, tentando acessar essa questão desse trauma, explicando sempre que ela não precisa mais fazer, explicando para ela o que faz mal para ela, né? Que não é algo que a gente, sei lá, deve ter um cheirinho ali de ração para eles, né? Ela come ração, então, enfim, mas eu falo para ela que o que ela precisa comer é o que está dentro do pote, não o que está fora, e ela é cega, né? Então, a gente fica nessa questão, tipo, o quanto ela vê, o quanto ela consegue discernir o que é uma coisa e o que é outra, né? E explico para ela por que ela usa fralda tento falar para ela, né? Tenho falado para ela muito a questão do quando você fizer, me avisa, porque eu Ah, nunca isso brigo você com falou. ela. Ah, Porque eu nunca brigo com ela, né? Porque eu entendo sim. que, enfim, é uma limitação e é uma É questão. um, é um Fico desafio e ela falou, eu não chateada, consigo né? parar. É uma Exato. compulsão, né? Fico chateada quando às vezes acontecia com mais frequência, a gente acaba, né, sentindo, não tem como. Então, não tem como falar todo bonitinho lá, né, tendo que Sim. dar 3 banhos no dia do cachorro, mas enfim. Então, eu expliquei muito para ela, expliquei o quanto isso atrapalhava, né, o nosso convívio, porque daí não dá para deixar o cachorro, tipo, e ela gosta muito de lamber minha perna, minha mão e tudo. Ela, não dá para deixar você me lamber, me dá esse carinho que você gosta de me dar, se você não
não cooperar, porque sua boca mesmo eu escovando, passando tudo, fica difícil, né? Então não dá. E aí eu combinei com ela, falei, ó, então você me avisa, e quando você fizer e você me avisar, eu te recompenso. Então a gente fiz uma troca aí interessante e começou a funcionar também nos passeios, porque ela vai muito ansiosa no passeio e ela não respeitava muito a guia. Então eu comecei a também trazer alguns comandos para ela. Falou, ó, quando eu deixar a guia solta, você pode ir, pode confiar e você vai. Tanto que ela pula muro. Qualquer dia eu vou filmar ela Sim. passeando assim, mais livre. Ela vai, ela pula, ela volta, assim, ela super confia. E aí eu falo pra ela, quando eu puxar a guia, ou quando eu sinalizar, eu faço um som pra ela, ou eu bato o pé, ou eu faço um som com a boca pra ela. Falo, quando eu sinalizar, você precisa parar e respeitar. Então, porque ela travava muito na caminhada também, né, no passeio. E ela começou a respeitar muito. Então, quando ela tá na grama, é muito interessante, porque ela percebe um cheiro diferente, ela já dá uns passinhos mais para trás, eu já vou com mais cuidado e já direciono ali na grama É também, a quando forma ela que ela te passeia. sinaliza. É a forma que ela me Antes, sinaliza. antes ela iria comer direto. E aí você fez esse Com acordo com toda ela, certeza. ela consegue entender e sinaliza para você. Ela consegue entender e sinaliza. Aí o que eu percebo, né? Que hora ou outra começa a meio que se perder esse combinado, né? Sim. Então tem dias que é mais difícil. Então aí eu volto e aí na comunicação eu volto e reforço. Falo, ó, lembra nosso Lembra combinado? E ela. aí quando a gente volta do passeio tudo, eu dou um petisquinho para ela, faço um agrado. E tem funcionado. Então, assim, tem uma dedicação. Eu também percebo que uma das questões que ela trazia, que ela trouxe também na comunicação, nos passeios, que eu precisava estar presente. E aí, quantas vezes a gente não se depara, né? Andando com o animalzinho, descendo com ele, mas a gente está no celular, a gente está resolvendo as outras coisas. Exato. A gente não está Exato. caminhando com eles, né? A gente está deixando eles caminhar enquanto a gente faz outras coisas e supostamente estando com eles. Então, assim, vem outros aprendizados, que daí você fala, né, realmente, tipo, então tá bom. Então, que eu desço com ela, eu tento aproveitar o tempo com ela e interagindo com ela. Então, eu percebo que quando eu estou presente, ela coopera muito mais, ela sinaliza muito mais. E também porque eu percebo muito mais. Às vezes, de alguma forma, ela tentou já se comunicar dessa forma, né, me avisando. E no começo, talvez, eu não estava tão presente, né? Então, é só aprendizado, assim. E tem dado muito certo. Acho que tem uma questão de paciência. Eu vi na postagem que muitas pessoas estão passando pelo mesmo. Uhum. E muitas vezes, né, Ricardo, não não é uma receita de bolo, né? Porque, às vezes, o mesmo comportamento, o trauma é totalmente diferente, né? Então, Exato. O comportamento é igual, mas a origem é diferente, né? E se a origem é diferente, a gente tem que trabalhar de forma diferente. Exato. exato. Tem cachorro que come porque gosta, por exemplo. Eu já me comuniquei e ele falou assim: ah, não pode comer? Tipo, é tão gostoso. Ele falou: não, norma social, no ambiente doméstico, não pode comer, porque fica esse cheiro horrível na boca, né? Ele falou: ah, então eu vou tentar parar. Mas ele gostava, não era de bronca, de era maus trato, mas então o comportamento é igual, mas o motivo é diferente. E a gente Exato. só consegue saber se a gente só consegue ajudar se a gente souber o motivo, né? Como que a gente vai agir. Exatamente. Então, foi isso que aconteceu com ela, assim, é um alívio, porque a gente, óbvio, fica de olho, né? Porque se eventualmente ela faz na fralda, vai chegar um momento, talvez que ela não coma, mas que ela vai sujar, porque ela vai tentar tirar, porque dá um incômodo, né? Sim, No caso dela, da fralda. Mas, assim, melhorou demais. E agora a gente faz, né, os passeios bem regulares com ela, pelo menos uma vez por dia, na parte da manhã. E durante o dia todo ela fica em casa, ela não faz. Então, ela espera, quando eu percebo que ela está mais apertada, eu desço à noite, ela faz. Mas, se não, ela só faz de manhã na hora do passeio. Aí eu faço um passeio um pouco mais longo, de uma meia hora, 40 minutos, às vezes, que ela aguenta bem.
Que E legal. tem funcionado, assim, tem funcionado e traz muito aprendizado, né? Porque essa questão do. Um dia eu levei um chacoalhar, falei assim, mas você, você tá comigo ou não tá comigo, né? Tipo, você vai passear e vai passear comigo ou você só vai me levar? E eu, puxa, A gente então tá bom, tira, então a gente vamos tira, passear tira o junto. dia tira o passeio para escutar aula, música, vídeo e não tá presente mesmo, né? É isso mesmo. Exatamente, Ah, exatamente. Então tem sido isso. Aí é bom que a gente tem o nosso momento ali de sol juntas, de pisar na grama, e tem funcionado bem. Ela tem se comportado muito bem, assim. Eu até falei hoje pra ela, falei, ó, eu vou te expor, mas eu vou te dar uma estrelinha no final do dia. Ah, que legal, Petúnia, muito bom. Petúnia, Thalita. Ô, Thali, e me fala uma coisa. Aprender, a Petúnia foi sua primeira comunicação, assim, tão interessante, né? Depois vieram várias outras. Você fez aquela prática de se tornar um animal que eu faço, que também adoro fazer. E o que se comunicar com os animais dessa forma, a comunicação intuitiva animal, mudou na sua vida, assim? O que trouxe de diferente? Olha, são muitas coisas, né, Ricardo? Eu acho que a minha percepção de mundo, eu acho que muda muito, né? Eu vejo que tudo está mais integrado assim agora, sabe? Acho que a gente busca muito essa questão, né, de propósito, e eu sempre tive para mim que meu propósito sempre seria, eu sempre busquei um propósito voltado a ajudar outras pessoas, sabe? Eu acho que a gente sozinho, a gente até pode ir mais longe, mas a gente vai, é, como eu posso dizer, a gente pode até chegar mais longe, a gente vai mais devagar, né? Eu acho que quando a gente Sim, une forças para a gente alcançar objetivos e todo mundo com equilíbrio, eu acho que isso traz muito benefício para todo mundo. Então, eu acho que a gente realmente está ligado, né, à natureza, a gente faz parte dessa natureza e eu acho que trouxe para mim um despertar muito maior que eu já vinha trilhando, mas eu acho que a comunicação traz algo palpável. Você realmente consegue entender que tem mais coisas do outro lado, né? Que tem essa troca o tempo inteiro e que a gente não consegue perceber, né? No dia a dia. Então, me trouxe isso. E eu acho que trouxe muito autoconhecimento, né? Por exemplo, a gente aprende muito mais do que a gente traz para eles, né? Porque eu acho que traz um benefício, uma vez que a gente é meio para trazer clareza sim. para as pessoas, né, sobre o comportamento dos animais. A gente ajuda eles, porque uma vez que traz clareza, acho que quem procura a comunicação intuitiva não é só por curiosidade, eu acho que ela está disposta, ela está aberta para se transformar e para melhorar o convívio, né? Então, eu acho que olhar isso e ver que a gente consegue ajudar, trazer, voltar à rotina. Então, tive uma comunicação que só faltava passeio, sabe? Era uma coisa tão simples. Às vezes é E simples, né? Só que a gente não sabe se é complexo ou simples se nos comunicar, né? exatamente. E outras coisas acabam sendo mais complexas, né? Sim. Então, às vezes a gente consegue, né? Eu não sou veterinária, né? Mas assim, a gente consegue dar pistas, às vezes, para o tutor, para quando vai para uma consulta veterinária, ter uma abordagem diferente, né? Então, eu acho que assim, tem me transformado em todas as frentes, assim, e eu vejo como parte terapêutica também, sabe? Porque ao mesmo tempo que algumas comunicações são um pouco mais densas para a gente, né? Faz a gente refletir muito, às vezes a gente fica meio preso ali naquela história, né? E tudo mais. No geral, para mim, pelo menos, traz muito conforto. Então, vem muita sabedoria. Então, você recebe essas comunicações e não tem
como você não se tocar com a sabedoria que eles têm, assim, sabe? A espiritualidade traz realmente, assim, um toque, sabe? Uma leveza, uma mensagem que para mim, assim, é muito clara, né? Eles estão no momento presente, né? Sim. E eu acho que traz essa reflexão de vida pra gente, porque a gente ou se deprime muito porque a gente vive no passado, ou a gente é ansioso demais porque a gente Vive no futuro. almeja muito esse futuro, e o presente, que é o que onde a gente pode construir tudo, né, no dia a dia, pouquinho a pouquinho, para ter o futuro, para ter o amanhã, a gente só olha lá na frente e se projeta. Então, os animais, para mim, têm trazido muita reflexão sobre esse momento presente, né? Estar presente no hoje, no agora, e eles são eles são mestres nisso, né? É muito interessante, assim, é quase unânime, todos eles, assim, sabe? Eles focam muito no aqui, no agora, e aproveitar o que a gente tem, uma questão de gratidão, de amor incondicional, assim, que eles demonstram. Então é só aprendizado, assim, eu acho que é difícil reunir em poucas palavras tudo que representa e tudo que o curso me trouxe, assim, de abertura, sabe? Eu acho que gente, é muito mais do que conversar com eles, assim, isso é só a cereja do bolo, sabe? E plus Esse você consegue é só um comunicar. benefício. É só um entre tantos, assim. E com certeza, assim, acho que se tiver empenho, eu acho que todas as ferramentas vocês dão. Eu pesquisei bastante antes de entrar no seu curso, e o que eu percebo é que, assim, tem esses diferenciais, né? Acho que o grupo, né, do Telegram, que a gente tem as trocas, esse acompanhamento, sabe? Sempre estão, como que está a evolução, o que vocês estão achando, vocês trazem práticas novas, instiga a gente a Regravamos continuar. todo Eu sei que o curso agora, também todas as aulas, regravei regravou, tudo. e tá maravilhoso. Atualizei Tá? tudo, né? Atualizei tudo. Fiquei 3 dias gravando tudo. O anterior já estava maravilhoso, mas esse novo, assim, e tá muito legal, assim, acho que você está bem assertivo e trazendo as dúvidas que a gente acaba tendo no dia a dia, então tá bem esclarecedor. É muito bacana, assim, então acho que é um investimento, né, para que realmente, assim, vale a pena, porque a gente realmente tem, e se a gente está disposto a fazer acontecer, tem todas as Sim. ferramentas lá, fora a egrégora, né, que é, assim, né, eu tô há pouco tempo, vai fazer 2 meses, assim, já vi que tem aí muitas amizades aí para uma vida toda. Então é muito maravilhosa a troca, a generosidade das meninas que já estão há mais tempo, É um grupo o maravilhoso, né? acolhimento, Forma. acolhimento de todo mundo. Então é muito legal. Eu tô amando. Que legal, Thalita. Estamos chegando no finalzinho. Essa live a gente faz uma proposta de 45 minutos, 1 hora. Eu fiquei muito feliz com o seu relato. Você trouxe muita coisa. Porque assim, a gente dentro do aprendendo lá nas aulas, nos grupos, a gente se acostuma com esses relatos, né? E aí eles se tornam normais. No começo eles são impressionantes, mas a gente começa a se acostumar tanto da gente fazer relato dos outros, que a gente se acostuma que a comunicação intuitiva com os animais é real, e a gente às vezes esquece que isso é impressionante, que as pessoas não sabem disso. Ou como você tinha dúvida no começo, será mesmo? Vou investigar. E a ideia desse bate-papo que a gente faz em segunda é justamente isso, trazer a experiência de vocês, e não só eu falando, né? Então eu fico muito feliz Sim, de você veio compartilhar com as pessoas, é, de mostrar que funciona, de mostrar que você pode ajudar dentro de casa, mas não coube aqui ainda, não deu tempo, mas a gente quer fazer esse ciclo e depois convidar todo mundo de novo para falar de outras comunicações, porque tem muitas outras, né? Tem a do cachorrinho que você percebeu a pata, uma sessão na pata,
e aí eu fui ver, ele tem uma questão na pata, tem muita comunicação maravilhosa. Assim, dava para compartilhar, dava para chamar uma aluna por dia aqui, durante o mês que já dá para compartilhar tudo o que acontece, né? E eu tenho, assim, acho que é importante, assim, eu tenho dentro do que é possível, né? Porque tem pessoas que preferem não compartilhar e tá tudo bem. Sim, tá tudo Mas bem. quando tem os tutores, né, que autorizam as histórias, eu tento também, eu faço essas postagens, acho que tá no meu outro perfil, que é Thalie Wilk. Lá eu coloco alguns relatos e é muito legal, porque assim, eu acho que é importante a gente mostrar que é real, né? Então, eu geralmente Sim, coloco ali alguns recortes do relato, quando o tutor manda o feedback, né, do que melhorou, a gente coloca também. Então, tem muito gatinho que faz xixi fora do lugar, gente, e tem as muito. razões são variadas, assim, e é muito incrível o quanto eles melhoram depois que a gente conversa. Então, você Sim. conversa, eles entendem ali, eles mudam. É muito interessante. Os gatinhos, antes, eu tinha um certo receio, assim, me colocaram alguns porcenões dos gatos, que eles eram muito ali, tipo, na deles. E realmente, a personalidade é completamente diferente de cachorro, assim, eles são muito diretos, né? Completamente. Mas, mas são muito inteligentes. Então, você fala meia vez ali, eles já captam. Que É legal. muito, muito Então, interessante. então tem o Thalita Wilk, né? Ou é Thalie Wilk? Vai ter os dois. Aqui o Tali, tô com um monte de perfil, mas é Tali Wilk. Deixa eu Thalie escrever. Wilk. Peraí. Tá. E o Tali que Wilk. você tá aqui agora, que é o Mandala. Esse Como é é o que é mesmo? É o Cores Mandala, Cores Mandala. que é o que eu faço as mandalas energéticas e as peças de reiki. Que legal. Então, pessoal, conhecer. E quem quiser saber mais o método como conversar com os animais, aprender a se comunicar com os animais da forma que eu faço, que a Thalita trouxe aqui, o link está na bio. É só clicar lá, método como conversar com os animais. Aí vai para uma página que tem as informações do que é o método. Tem um vídeo meu explicando o que é o método. Tem outros depoimentos, outras histórias muito legais. Tem como funcionam as aulas. É aula gravada, tem uns encontros. Tá tudo explicado ali. E se tiver alguma dúvida, é só mandar um inbox pra gente, que a gente responde. O Rafa, ou a Mel, ou eu, a gente responde para dar todo esse suporte para vocês aprenderem a se comunicar com os animais, né? E ter esse relato como a Thalie faz, né? Que É legal, Thalie. muito legal. E assim, acho que do curso, gente, de verdade, assim, é, é muito é muito simples, assim, é muito claro, né? Acho que você tem uma didática muito bacana, sabe, Ricardo? Porque você traz com uma linguagem muito simples, né? Tem uma complexidade em alguns momentos, mas você traz um passo a passo que é super tranquilo de seguir e de conseguir o resultado, assim, sabe? Eu acho que se você realmente se entregar, tiver vontade de fazer, realmente funciona, você vai conseguir. Às vezes demora um pouquinho mais, né? Tem pessoas que têm menos tempo, né, para praticar e tudo, mas funciona super. Que Eu legal. agradeço. Ah, fico feliz por compartilhar. Que tô sempre buscando cada vez formas mais fáceis de explicar a comunicação, né? Então fico feliz que tá dando certo. Tá, sim, com certeza. Ah, que legal. Obrigado, Thali, por ter vindo aqui. O pessoal que assistiu, tem gente que entrou no finalzinho. Carol Destro, acompanha o seu trabalho também, seu Instagram. Tem muita gente que chegou depois. Vai ficar gravado, a gente vai encerrar agora, né? E se tudo der certo, vai ficar gravado para vocês assistirem depois, tá? E aí, o que eu vou falar? Quando ficar gravado, todos os comentários aqui vão sumir, né? Quando fica disponível. Então, o que eu vou pedir para vocês? Volta nos comentários, que a gente vai encerrar, e coloca o que foi mais legal que eu ou que a Thali falou aqui, de dica, o que foi mais interessante. E se você tem alguma dúvida que a gente não conseguiu responder, seja do método para se comunicar com os animais, seja do que a Thali falou, ou de outro assunto relacionado aos animais humanos, coloca aqui, porque depois a gente responde com calma, tá? Thali, muito obrigado por ter trazido sua experiência para
para todo esse pessoal maravilhoso aqui que veio participar. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço também por poder partilhar aqui um pouquinho da história da Petúnia e inspirar as outras pessoas que passam pelo mesmo problema, né? E vocês podem ter uma luz aí no fim do túnel, né? Bora se comunicar. Maravilha. Bora se Obrigada. comunicar. Eu que agradeço. Pessoal, então, querem saber mais? Clica no link da bio, método Como Conversar com os Animais. Tem dúvida? Lá tem o botão do WhatsApp ou manda inbox pra gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigadão, Tchau, tchau. Kelly. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.